Muito bem, vamos então agora falar um pouco sobre bugs, glitches e outros problemas técnicos, né? Então são questões aí muito comuns, considerando aí a complexidade, né, de se desenvolver um jogo hoje, o número de pessoas, de conteúdo que deve ser criado, o número de horas possíveis de você jogar, as possibilidades de interação, mas existem diversos tipos diferentes, né, de bugs, de glitches e outras questões. Então vamos dar uma visão geral em alguns tipos aí de bugs que a gente costuma ver nos jogos e entender um pouco do como isso acontece, né, e tentar fazer algum tipo de categorização para a gente conseguir entender melhor a origem desses bugs. Valeu? Vamos lá? Certamente aí o pior tipo de bug que acontece é aquele onde o jogo trava, né? Que trava o console, trava o computador, né? Ou trava o próprio jogo, porque impede aí, ele cria um bloqueio, ele cria um corte na sua experiência de jogo e aí você não consegue mais avançar, porque esses são, vamos dizer assim, os problemas de maior urgência para resolver, né? Então, geralmente, é comum que os jogos eles apareçam no mercado com alguns bugs, alguns glitches, né? Que vão sendo resolvidos com o passar do tempo por meio aí de patches, de correção e assim por diante. Mas, geralmente, não que seja impossível, mas geralmente é difícil que haja assim um erro de travamento num produto aí que foi lançado, né? Pelo menos se espera que não tenha, para justamente porque geralmente ele atrapalha demais a experiência do jogador. Bom, mas é muito comum também ver assim alguns problemas visuais no jogo, né? Que podem ser tanto de animação, como a gente vai ver aqui nesse vídeo. Então o personagem ele está correndo, mas as pernas não estão se movendo, né? Nesse caso até gerou um problema de som, porque você não escuta mais os passos. Então o que pode acontecer? Um problema aí de programação no rigging e assim por diante. Outra questão aí também são os glitches. Então nesse caso aqui a gente tem um defeito visual, né? Em que a gente vê as texturas às vezes piscando, em que a gente vê às vezes uma imagem distorcida. E isso pode ser porque as texturas não foram corretamente carregadas, né? Pode ser algum problema aí na imagem. Então, nesse exemplo aí, até fiquei na dúvida quando eu olhei se não era mesmo representando o outdoor com defeito. Mas me parece aí mesmo que é um defeito de imagem, então vou considerar dessa forma. A gente também tem problemas aí, defeitos, em que nesse caso, além de você ter um problema de animação, porque ele ficou em pé ali na moto, né? Você ainda tem ali alguns modelos 3D que sumiram. Por exemplo, a roupa dele, que acabou sumindo. Então, são coisas que podem acontecer também, que devem ser aí ajustadas, né? E depois ainda ficou essa cabeça do personagem aqui, né, desalinhada aqui, voando, e aqui embaixo o personagem agora já na posição correta. Outros problemas aí que podem ocorrer também é a questão das próprias UIs, né, as interfaces gráficas, que podem ficar desalinhadas, podem ficar muito grandes ali para o dispositivo, podem ter problemas aí também de clique, em que você não consegue clicar no elemento. Então, certamente, tudo isso vai trazer prejuízo, né, para a experiência do jogador. Outros bugs aí podem acontecer por conta, no jogo multiplayer, por conta da latência mesmo. E quando o servidor ele vai ajustando, né, vai reposicionando aí o personagem na movimentação, assim que ele vai processando as informações que vão chegando, isso pode atrapalhar bastante, né, o desenrolar do jogo. E, enfim, quando a latência está muito baixa, na verdade fica até difícil de você solucionar alguns tipos de bug, mas é algo importante para a gente ficar atento aí e tentar achar as melhores formas, as melhores técnicas, né? A gente falou até de algumas técnicas nas aulas anteriores, que a gente pode utilizar para tentar aí diminuir essa sensação aí de problema, de travamento, de congelamento, né? Essa falta de controle durante o jogo. Bom, aqui nós temos uma série de outros bugs, né? Nesse caso, o modelo 3D não foi carregado. O personagem aí, ele certamente uma animação, ele vai começar a voar, né? Logo depois, quando
e aí logo depois que volta o controle de física, aí ele cai. E aí o jogo termina. Bom, a gente tem os problemas aí, né? Defeitos de mecânica, né? A gente viu alguns de física. Também tem de mecânicas alguns problemas. Por exemplo, quando você tem um item inacessível, né? Então você precisa de uma chave para você passar e você não tem acesso a essa chave. Perda de progresso, né? Então você chegou até um lugar e depois desse lugar, quando você reinicia, você aparece em outro local. E aí nós temos também questões de pontos que não foram contabilizados, né? Outra questão que pode acontecer também de problema são furos aí na programação, né, das regras do jogo, em que o jogador pode explorar esses furos, né? E ele pode adquirir, por exemplo, recursos infinitos, ou ele pode adquirir mais vida, né, sem ser algo que os designers do jogo tinham planejado. Então esse é um outro ponto também para ficar atento, né, e para buscar, testar, para ver se a gente consegue achar esses problemas, né, antes que eles atrapalhem aí a experiência do jogo. Então nós vimos alguns tipos de bugs que podem ocorrer, tentando aí categorizar alguns deles, né. Obviamente que quem trabalha com QA especificamente vai ter uma lista aí de categorização de problemas assim mais complexa, mas a ideia aqui foi dar assim uma visão geral de problemas que podem acontecer, né? De algumas situações. E o mais importante, na verdade, é que os jogos sejam testados para que os jogadores eles consigam experimentar, eles consigam jogar o jogo, eles consigam ter experiência da forma mais completa, mais interessante possível, né? E ainda que alguns bugs até sejam assim curiosos e engraçados, eles podem atrapalhar a imersão do jogador. Bom, então isso finaliza nosso curso de tecnologia em games, com diversas informações sobre a história das engines, programação, a questão visual dos jogos, as novidades, a inteligência artificial também, criação de assets para o jogo. Então, a proposta foi realmente dar uma visão geral da tecnologia em jogos, o que está acontecendo hoje também e um pouco do que está por vir. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. E é isso. Até mais. Bons jogos, bom divertimento e até a próxima. Valeu!